ouvinte, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje nós vamos aqui para mais um episódio da série clássica. E dessa vez são 2 episódios somente. São episódios divertidos. Já vou colocar aqui a minha impressão logo de cara, para vocês não acharem que, nossa, já vai o Angélica reclamar, né, e tal, né? Foram bem divertidos, acho que vai ser legal conversar com vocês. Mas eu quero aproveitar esse comecinho rapidinho aqui, primeiro para pedir seu like, né? Antes que você esqueça, já deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal também. E uma coisa importante, né? Isso é uma coisa chata, a gente fala no começo, mas o que a gente vai fazer, né? A gente tá deixando os episódios, tanto de Além da Imaginação, como Night Gallery no OneDrive, né? Que é um espaço pago. E o que aconteceu? Eles aumentaram o valor, né? E aumentaram o valor meio salgadinho, né? Então a gente vai começar de maneira gradativa, aos poucos, liberar acesso do OneDrive para quem está nos apadrinhando, está nos ajudando, né? Por o seguinte, né? É quase que impossível manter um conteúdo do tamanho do conteúdo que a gente tem sem apoio, né? Eu sei que tem muita gente boa que nos acompanha e às vezes a pessoa nem pode, né? Não tem nem recurso, né, Marcos? De ficar ajudando, né? Vocês podem ajudar de outras maneiras, compartilhando, etc, né? Dando like na página, essas coisas, né? Mas a gente tá tentando fazer uma vaquinha para uma webcam, né? E tá bem devagar essa vaquinha, tá bem devagar mesmo, né? E agora com o aumento aí do OneDrive, vai ser imprescindível o apoio de vocês para manter esses episódios de Além da Imaginação todos, né? Vamos lembrar que tem toda a série e de Night Gallery disponíveis, né? Porque nem todos estão disponíveis lá no OkRu, porque às vezes o OkRu derruba um episódio ou outro, mas a gente sempre faz o possível para deixar disponível. Então, não é já, tá? Mas aos poucos, né? Com o tempo, conforme a gente vai fazendo e tal, se o caso a pasta cair, né? Vocês sabem que na descrição aqui do YouTube eu sempre coloco o link da pasta, que é uma pasta compartilhada, eu libero para todo mundo. Mas como a gente está tendo que pagar por essa pasta do OneDrive, e sim, é a única maneira, gente, porque o Mega derruba, esses serviços de Drive derrubam. A única maneira de você... Até o próprio Google Drive tá derrubando conteúdo, né? Então, por enquanto, o OneDrive, né, que é o que a gente tá pagando, ele funciona direitinho. Então, eu vou pedir para você aqui no comecinho, para você... Se você puder, tá? Se você não puder, a gente entende. Mas é importante para que a gente consiga fazer isso daqui, para você nos ajudar financeiramente. O nosso Pix tá aí na tela. Então, não se esqueça de nos ajudar, para que a gente, não somente esse conteúdo de Galeria do Terror, como de Além da Imaginação, todo o conteúdo que a gente consegue, né, disponibilizar, ele continue ativo, né? Inclusive os nossos podcasts, né? Porque vamos lembrar, né, Marcos? Que agora a gente só tá com site free, né? Aquele site que a gente pagava mensalmente deu problema e tinha que arrumar o site todo. E são 15 anos, gente, né, de publicações. É muita coisa, é muita coisa. Então, a gente pede aqui carinhosamente, mas encarecidamente, o seu apoio, tá? Leva isso a sério, porque a hora que cair, vai cair pra todo mundo, né? Então, essa série, tanto Galeria do Terror como Além da Imaginação, não são disponíveis aqui no Brasil. As pessoas que mantêm, mantêm de coração, porque, né, querem fazer isso. E a gente, além de tudo, ainda provém um conteúdo, assim, de análise, podcast, né? Então, a gente promove a discussão. Então, por favor, nos ajude, tá certo? Obrigada. É isso, né, Marcos? Desculpa, fala aí. É isso. Não, que você, quem puder e quiser contribuir com a gente fica muito grato, viu? Não todos vão ficar gratos, porque assim, a gente conseguindo manter, todo mundo ganha, né? E tal, né? Uhum. Eu vou repetir, porque tem gente que não sabe, mas muito podcast é totalmente patrocinado, é podcast do Spotify, que o Spotify paga uma grana e tal, então tem vários patrocínios. Você vê que a gente grava os nossos programas, a gente não faz nenhuma divulgação de produtos, entendeu? A gente não faz isso, a não ser do que a gente faz aqui mesmo, né? Então a gente avisa os podcasts que já gravamos, né? Mas Uhum. a gente pede isso por esse motivo, entendeu? Porque a gente não tem como. A gente não é patrocinado por ninguém, a gente mantém o nosso conteúdo na cara e na coragem, né, gente? É isso? Vamos lá então? Uhum. Pois é, hoje o primeiro episódio é Uma Questão de Medo, que vai ter o Leslie Nielsen. Esse Isso. episódio ele é até relativamente famoso, porque sempre tem meme dele rodando na internet. É Uhum. muito Ele legal. foi ao ar em 27 de outubro de 71.
Ou seja, a pegada totalmente Halloween, né? E o mais Uhum. legal é que aí vocês vão poder falar assim: olha, morde a língua, a direção é do Jack Laird, né? Então, se a gente tem Sim. críticas ao Jack Laird, a gente tem que ter elogios também, porque, claro, a gente vai falar, né, durante, mas eu acho que é um episódio muito, muito divertido, muito zoeira, muito cripta, muito EC Comics e por aí vai. Uhum. A gente já falou, o Jack Laird, como vocês sabem, né? A gente tem falado dele nos podcasts de Galeria do Terror. Quando aparece a abertura de Galeria do Terror, é, Rod Serling's Night Gallery, conversa fiada. Na verdade, o controle criativo da série era do Jack Laird, não era do Rod Serling. Sim. E o Jack Laird, que era o produtor, que tomava as decisões, inclusive teve muitas tretas, muitas discussões pela maneira como o Jack Laird comandava a série, as decisões que ele tomava, temáticas e que o Rod Serling não concordava. E a gente já falou que o Jack Laird, ele é um cara que ele é conhecido principalmente por ele ter trabalhado na produção da série Ben Casey. Ben Casey era uma série sobre um médico, né? O médico que contrariava o sistema, né? Ah, que legal. Foi, depois o Jack Laird produz e é o showrunner de Galeria do Terror, muito tempo depois, do Ben Casey, e depois ele vai também ser ligado à produção executiva da série Kojak. Ele também é um dos produtores executivos da série. São os 3 trabalhos mais famosos do Jack Laird, embora ele tenha escreveu para uma série de outras séries, dirigiu episódios, produziu filmes para TV, mas esses são os 3 trabalhos dele talvez mais famosos, e o mais famoso é a Galeria do Terror, porque o Kojak ele era produtor executivo, mas ele não era o showrunner da série, como é o caso aqui, né? Aham. Exatamente. E Então esse é o primeiro uhum, episódio, né? Uma questão de medo. E depois vai ter o segundo episódio, que é o diabo não se deixa enganar, né? Moca de isso. zombar, né? Não Uhum, se zomba do diabo, seria uma tradução livre. Aí vem a direção do Gene Kearney, né? E o roteiro também dele. E é também uma uhum. outra história muito divertida. E ainda vai fazer uma homenagem muito bonita ao cinema, com a participação do Francis Lederer. Falaremos mais também sobre isso. Uhum, certo. Pois é, esse primeiro episódio ele tem roteiro do Theodore Flicker. O, o Theodore Flicker, na verdade, ele era um cara que também era diretor. Inclusive, nós já citamos que ele vai dirigir 2 episódios de Galeria do Terror, né? Uhum. Enfim. Mas ele também escreveu. Ele dirigiu é, episódios além do Galeria, do Agente da Uncle, Gene é um Gênio, e escreveu também. é, Praticamente todos os episódios de uma série chamada Barney Miller, Nunca ouvi que não falar. passou na televisão. É uma série que teve 8 temporadas sobre o Departamento de Polícia de Nova York nos anos 60, enfim. É, é o trabalho principal do nosso amigo. E ele tá aqui adaptando um conto do Brian Lewis. Eu não consegui. Você achou coisa sobre esse escritor, Angélica? Eu não consegui achar muita referência, Então, não. o que que eu pude pesquisar sobre Brian Lewis? Não tem nada, não tem referência. A gente gosta de ler o conto, né? Vocês sabem, né? Só que pelo que eu pude entender, ele é relacionado somente a esse trabalho em Galeria do Terror. Eu acho que é um roteiro dele, uma história dele, sabe? Um conto do cara e o pessoal adaptou. Uhum. Sim, ele acabou. O Brian Lewis, o cara que é o autor do conto que deu origem a esse episódio, ele não é um cara que virou um escritor famoso, enfim. Pelo menos não é alguém que a gente consiga ter informação por aqui. Pode ser que ele seja conhecido lá, né, nos Sim. Estados Unidos, enfim, mas é uma pena. Como você falou, a gente gosta de poder ter acesso ao conto original para poder dar um pitaco sobre a adaptação, semelhanças, diferenças, mas não foi o caso, não foi possível dessa vez. Ah, o que a Né? gente pode colocar aqui de interessante é que, como a temática desse primeiro episódio é uma questão de medo, é de casa assombrada e de pessoa que é um survivor, né, de casa assombrada, eu acho que dá pra gente fazer umas recomendações bem legais aqui, tá? Durante. Uhum. Mas e aí, como é que a gente quer fazer? Você quer contar a primeira história ou eu conto a primeira história? Como é que você faz? Pode ser que eu posso contar, fazer a sinopse. Ah, então faz assim, O manda ver. certo. A gente tem o seguinte: você tem um cara que ele é o Dr. Maze. Ele está numa reunião com os amigos, eu acredito que é na casa dele, né? É uma Ele espécie de tá clube privado de cavalheiros.
Isso, é um clube de cavalheiros, isso mesmo. Ele está ali sentado, se percebe que ao lado dele tem muletas, né, que ele provavelmente se locomove através de muletas, e ele está contando para os amigos ali, os outros membros do clube, que ele passou uma noite numa casa assombrada e ele tomou um choque tão terrível, mas tão terrível, que ele precisou ficar 3 anos num sanatório e é que aquilo afetou ele física e psicologicamente para sempre. Ficou com os Tanto é que ele cabelos até brancos, né? Esse que eu ia isso, falar, ele é. fala: "Quando eu entrei na casa, meus cabelos eram pretos, quando eu saí estava com o cabelo assim, ó, branco". E, enfim. Só que numa das mesas está jogando sinuca um sujeito que é o coronel Dennis Malloy. E esse cara, que é o Leslie Nielsen, com Uhum. um indefectível tapa-olho. Que Ele tá lá maravilhoso. jogando, Muito e engraçado. aí ele fala pro cara: "O seu Macy, Dr. Macy, o senhor na verdade o senhor é um cagão. É O um senhor é um covarde. covarde. É. Não existe fantasma, não existe casa assombrada. Eu lutei na Guerra Civil Espanhola, lutei em várias guerras pelo exército inglês, fui mercenário na África, enfrentei todo tipo de batalha, todo tipo de guerra, fiz todo tipo de atrocidade e vi todo tipo de atrocidade. Eu não tenho medo de nada e medo é pra caras bundões que nem você, tá? Caras ficam Tem 2 tipos de chocados, né, fala pessoa no assim: "Nossa, mundo. você tá ofendendo o nosso convidado, por que que você tá fazendo isso?", Uhum. né. Isso, tem 2 tipos de pessoa no mundo. Pessoas como eu, que não têm medo de nada, e bundões que nem você, que são medrosos e ficam inventando papo de fantasma pra justificar o próprio medo. O cara, né, o Dr. Macy, fala pra ele o seguinte: "Ó, vou falar uma coisa pra você. Se você acha tão corajoso, né, você não tem medo de nada, então faz assim, eu aposto $10.000 se você conseguir passar uma noite sozinho nessa mesma casa. Se você sair de lá sem ter ficado se borrando de medo, eu pago $10.000 pra você de aposta". Os outros membros, não lembro qual deles, fala assim: "Eu ainda ponho mais 5.000 no Coronel Malloy". Verdade. Ah, e aí o cara fala, o personagem do Leslie Nielsen, né, o Malloy fala assim: "Como é que é? $15.000? Eu passo por $15.000 eu passo uma noite no inferno. Quanto mais nessa casa aí". Ah. É verdade, ele é todo fanfarrão, né. Ele Uhum, zomba. Aliás, o Leslie Nielsen tá gente, tá maravilhoso. uhum. Ele tá incrível, tá. O o Dr. Macy que nós citamos, ele é vivido pelo Fritz Weaver. Nós já falamos bastante dele, porque ele tá em 2 episódios de Além da Imaginação, o Third from the Sun e o The Obsolete Man. Né? Você deve lembrar que no episódio do Obsolete Man, o Bugs Meredith, aquele bibliotecário, ele está sendo julgado naquele regime totalitário que ele vive como um homem que não tem mais utilidade, ele vai ser executado, e o cara que promove o julgamento é o personagem feito pelo mesmo ator, E no o Third Fritz Weaver. From the Sun? No Ted Franderson, ele é um dos cientistas. Ah, então eu adoro o Third for the Sun, é um episódio que a gente gravou com o Alex Luiz lá do Cine Alerta. E eu lembro que foi muito gostoso e ele é meio que spoiler, inclusive, né? Mas é um episódio muito interessante que te pega no pulo, né? Você pensa que tá vendo uma coisa, mas você não tá vendo Uhum. outra. Então é muito legal Tem mesmo. um plot twist nesse episódio de Além da Imaginação que o Fritz Weaver participou, Third from the Sun, que a gente não vai poder falar aqui. Se você ainda não viu esse episódio, tem uma surpresa boa que nós não vamos entregar, né? Embora já tenhamos feito podcast sobre ele. É. E Esse esse ator é muito cara, bom, né? O Fritz Weaver. Bom. ele tem uma carreira muito longa, ele faleceu em 2016, Ah, é? mas ele, além de participar de filmes e séries aí dos anos 60, 70, ele também participou de coisa mais recente. Ele tá no Arquivo X, ele tá em Law and Order, Deep Space Nine. Ele é o Dr. Joseph Wise da minissérie Holocausto também, que passou na TV Caramba, brasileira, quem que assistiu vai legal. lembrar. O Leslie Nielsen, né, ele dispensa apresentações, mas para quem por acaso não saiba de quem a gente está falando, ele é o policial da série Corra que a Polícia Vem Aí, né? Não, e Por a exemplo. ligação que o Leslie Nielsen tem, de certa maneira, com Além da Imaginação, é que ele tá no Planeta Proibido, né, que é um filme que, o The Twilight Zone, Além da Imaginação, usou muita coisa, aquela nave o tempo todo, Isso. figurino, aquele episódio lindo lá com o velhinho que fazia o Mister Brooks no Sonho de Liberdade. Ele é um Uhum. cara foda, assim, né, eu gosto dele. E ele tem uma carreira mó legal, porque inclusive no Contos da Cripta,
Ele tá no episódio sinistro no Conto da Cripta também, é muito bom mesmo. Ele também tá no Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, né? O Drácula Morto Mais Feliz, quem ainda não assistiu esse filme, procure. Ele já estava mais idoso nessa época, ele ficou muito ligado às paródias, Ficou né? mesmo. Os filmes de paródia, como Corre que a Polícia Vem Aí, Drácula Morto Mais Feliz, Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu. Mas ele tem uma carreira longa. Ele era um cara também galã, era um tipão. E aí, ele tá em muito... os seriados de faroeste, que eram muito famosos nos anos 60, até os anos 70, ele tá em todos. Em algum momento vai aparecer o Leslie Nielsen. Se você gosta de seriado de faroeste, em algum momento, em algum episódio, vai aparecer o Leslie Nielsen. Saiba disso. É verdade. Esses seriados policiais também, em algum episódio vai aparecer o Leslie Nielsen sendo um policial ou um bandido. Enfim, Ele era uma figura, um cara bonitão, assim, estilosíssimo, né? E tal. E é engraçado, a gente vai falar no episódio, você comentou, que o Dr. Maze, né? O nome dele eu acho que já dá uma dica, né? Que Maze é tipo labirinto, né? E tal, né? O Dr. Maze é escrito diferente, né? Mas eu tô falando da sonoridade da palavra. Ele é conhecido por ter o cabelo branco, né? E aqui ele tá com o cabelo normal e tudo. E o outro que tá com o cabelo branco, que é bem fake, aquele cabelo branco dele. Aqueles emplasto de talco, sabe? Que os caras usavam pra deixar o cabelo branco. E dá pra perceber, mas não deixa de ser farsesco e divertido, né? Isso daí também, né? Todo esse clima de clube de cavalheiros, daquele cara que tá na mesa jogando sinuca e falando assim, você é um covarde, eu que sou foda. Isso é muito engraçado. E depois, esse episódio é o tipo de episódio que você fica assistindo falando assim, ó, cara, vai se dar mal, né? Certeza absoluta, né? Mas então é isso. Sim. É como você falou. Gente... Vai ter esse plot aí de falar assim, ó, aposta dos caras. Eles apostam primeiramente 10 mil, aí depois um coloca mais 5 mil, aí ele fala isso mesmo. Ele fala assim, por mim, eu vou até pro inferno, né? Por 15 mil, né? Porque ele é meio soldado de aluguel, uma parada assim. Ele é um cara que ele não é rico. Esse personagem do Leslie Nielsen. Exatamente, uma graninha sempre ajuda. E o que acontece? Aí no dia combinado, o Leslie Nielsen, nosso personagem aí, o Coronel Malloy, Coronel a patente dele, né? Coronel Malloy. Ele pega a sua mochilinha, onde tem itens ali, lanterna, arma e outras coisas que ele pode precisar para passar a noite, e vai lá para casa. Ele entra, é uma casa que tá visivelmente fechada há muito tempo, né? Teia de aranha por tudo que é lugar, poeira, enfim. Mas, a princípio, parece estar tudo normal, só que começam a aparecer barulhos esquisitos. Nossa. Sons estranhos. Tanto de sons de batida, de outra coisa, quanto gemidos muito estranhos. E logo de cara, logo começa a ter aparições de fantasmas, literalmente, na frente do homem. E o cara, o Coronel Malloy, ele não se faz de rogado, ele saca a sua arma e em menos de 5 minutos de episódio, ele já tá dando tiro pra tudo que é lado contra os fantasmas, que os tiros não vão ser muito efetivos. Quando começam a aparecer os fantasmas, ele nota uma coisa muito estranha. Primeiro que goteja sangue. E quando ele vai perceber esse sangue gotejando, ele percebe que no chão tem um rastro de alguma gosma. E até aí, ele fica, né? Você percebe que ele fala que ele não tem medo, mas ele já tá... Se ele não tá com medo, ele já tá com uma boa de uma pulga atrás da orelha. Não, no começo ele entra na casa, aí ele vê uma teia de aranha, ele já dá uma parada assim, né? Pra um cara que é tão intrépido, né? Não tem medo de nada, teve na África, teve em um monte de lugar. O cara parou assim, tudo bem. Aí ele se irrita, derruba a teia de aranha assim, né? Com a aranha, né? E aí aparece tem uma aparição muito engraçada, porque é um defeito especial muito divertido. Uma cabeça voando, né? Assim com uma luminosidade meio esverdeada, como se fosse radioativa. Aí a cabeça fica voando, e as gargalhadas, aí a lanterna dele falha. Quando a lanterna dele falha, ele vai acender os candelabros, né? Aí ele acende os candelabros e continua aqueles barulhos, portas batendo e tal. E ele vai explorando a casa. Como você falou, ele vai descer pro porão, aí vai tomar o maior capote, né? Porque quebra, né, o degrau da escada. Toma um maior capote. É o que eu sempre falo em histórias de terror, né? O cara, ele tá lá dentro da casa, que já estão acontecendo coisas esquisitas. Ele podia falar, olha, eu vou ficar sentado aqui nessa sala de arma em punho,
E não vou tirar o meu pé daqui, mas não, mas a pessoa em história de terror, a pessoa tem que descer no porão, né? Senão não tem É um história. comichão pra ver o que tem. Se já tá dando errado onde você tá, quanto mais lá embaixo num porão escuro, amigo. Mas é É, claro que não tem o que fazer, ele vai. Até porque a gente é, também imagina o seguinte: ele pode estar já desconfiando que sei. Ele é um cara que ele mesmo fala que ele não tem medo de nada e não acredita em nada. Vai que ele tá desconfiando de alguma coisa que pode estar no porão, causando, é. né? Aquelas coisas estranhas que estão acontecendo no andar de cima. Não, e no porão tem até um efeito interessante, porque ele fica vendo umas aparições que eu acho que é meio que um truque de espelhos, né? De luzes de espelhos, né? Uma aparição aí que ele dá até uma assustada legal, né? Que vai correndo em direção a ele, né? Ele primeiro vai vendo, exato, ele vai vendo essa figura estranha que é um homem, né? Com uma roupa militar. Só que primeiro ele parece envolto numa espécie de fogo esverdeado, é um efeito ótico que eles fazem. Depois, esse mesma aparição, ele vai aparecer para ele sem esse efeito e você vê que é um cara, um militar. E ele vai aparecendo meio translúcido, meio fantasmagórico. E o pobre do Leslie Nielsen, o máximo que ele pode fazer é gastar as balas que ele tem no revólver dele, mas é claro, isso é um fantasma, as balas Nossa, isso é muito não vão engraçado. Ele impedi-lo. fica atirando no fantasma, cara. O fantasma aparece, ele atira. Aí houve um movimento estranho, atira. Nesse momento ele descarrega a arma dele no porão, né? E Uhum. eu acho mó legal porque esse episódio tem uns links assim com o Edgar Allan Poe, de certa maneira. Porque ele entra nessa adega, ele entra no porão e entra na adega. Aí tem alguém terminando o último tijolo que tá tipo se emparedando, vai. Como alguém estivesse se Uhum. emparedando e recoloca o tijolo lá em cima. Então é meio barril de amontilado, alguma coisa do gênero, né? Isso. E aí você vê que tem um rastro de uma coisa gigante, assim, que tá gosmenta, e ele fica assim, porra, né? Que é isso, né? E aí ele sobe pra cozinha, e quando ele sobe, ele fala: ah, vou tomar um café. Ele levou uma garrafinha de café e tal, senta lá pra tomar café e tudo, e de boa. Só que depois que ele começa a tomar o café, vai ficando meio tonto, né? Ele vai ficando meio entorpecido por algum motivo e tal, mas ele continua andando pela casa. E vai ter uma grande aparição pra ele, que é inclusive fonte de meme, é muito divertido. Porque ele tá ouvindo alguém tocando piano, umas notas assim meio erradas, zoadas, né, e tal. Ele vai se aproximando, vai andando pelas salas cheias de teia, né. Vamos falar sobre até a questão da cenografia, que é muito legal. É muito terrorífica, é teia pra tudo quanto é lado, é ratos, é um banquete na mesa, assim, coberto de ratos, né, a mesa posta com tudo podre. E aí ele vai andando, ele vai se aproximando do som, e aí ele vê que tem essa aparição que ele estava vendo, um homem meio translúcido, tem um momento que ele tá meio brilhando, assim, com a luz verde, ele está naquele piano tocando, né. Aí ele tá tocando, ele vai se aproximando, aí a figura para de tocar e se vira para ele. Conforme a figura se vira para ele, ele mostra as mãos, assim, pegando fogo, né. Aí ele olha assim e fala: "Caraca, o que que é isso, né, meu?" E fica parado com aquelas mãos, assim, pegando fogo. E aí ele, porra, primeiro ele se assusta, né, e depois ele olha um cabo lá embaixo, ele olha um cabinho. E aí ele para assim, vai atrás dessa figura que tá parada, não se moveu, né, meio esverdeada, e corta. Quando ele corta, parece que esse autômato, esse robô, acho que é algo assim, né? É um Hum. mecanismo, né? Ele cai assim com tudo no chão e o fogo apaga. Como se tivesse Uhum. ali um lança-chamas, alguma coisa do gênero, né? Isso. O autômato, na verdade, é feito por um ator, né? É É um claro. ator fingindo que é um. Mas é engraçado esse negócio. E aí a gente fica se perguntando, né? O que que significa essas mãos pegando fogo, né? Desse personagem. Será que nós vamos saber? Começa a gargalhar, fala assim, ele começa até a falar, Maisie, Maisie, sei que vocês estão por aí, vocês estão me vendo, vocês estão me enganando, hein? Vocês estão me tirando de trouxa, quá, 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 quá. Ele vai ficando meio tonto, né? Você percebe, o café dele tá meio estranho, né, aquele café. E aí ele, como ele tá ele tá meio tonto, ele resolve tentar tirar uma soneca. E ele, quando ele chega no quarto, o quarto tá limpo, arrumado, ele até olha assim, Nossa, o né, que é tem isso, teia de aranha. né? Ele vai olhar embaixo da cama, quando ele vê que embaixo da cama tem outro daqueles fios
Fala, essa cama também tem, mas ele pega e pum, corta o fio e deita na cama pronto para ter um belo de um sono, quando de repente vem umas barras de ferro e prendem ele na cama, Isso. e sobre ele começa a descer uma lâmina em formato de pêndulo, É muito se legal. É o aproximando Poço da Pêndulo. garganta dele, É, não, né. esse episódio é total homenagem ao Edgar Allan Poe também, né? Tem o Poço e o Pêndulo. E aí ele começa a ficar desesperado, porque a lâmina vai chegando muito, muito, muito perto da garganta dele, né? Ele começa a Isso. gritar, Maisie, para, Maisie! O que você tá fazendo? E tal. E meio que eu acho que ele apaga, e aí quando ele abre os olhos assim, acorda meio assustado, como se tivesse desmaiado mesmo. Não tem nada, não tem mais os prendedores da cama, não tem mais a lâmina Isso. e E já tal. é o dia seguinte, ele já conseguiu chegar até a manhã Ele até seguinte, ele acorda assim, consegui, trouxa, né, mano? fala: "Vou lá tomar um café da manhã", ele até fala: "Me sirva agora um café da manhã vocês, tá?". Aí quando ele desce, realmente tem um café da manhã servido na adega. E ele, beleza, né, uma garrafinha de café ali, umas torradinha que acabaram de sair, né, tão Ele vai prontinha, fritar um ovo, né? quentinha. O negócio assim, ele vai fritar um ovo. É, tem um ovinho fritando, e ele, nossa, que legal. Aí aparece o doutor Maze na TV falando: "Ó, dá uma olhada que os ovos vão Não tá do queimar. ponto aí, hein". E ele meio desconfiado, assim, o doutor Maze fala: "Pode comer, não tá envenenada, tá tudo certo aí a comida, pode comer que tá sem problema, tá". E aí ele tá lá comendo, e aí o doutor Maze conta pra ele o seguinte: "Olha, você é muito corajoso, né, mas as coisas feias aí". Aí ele: "Ó, vou falar uma coisa pra você, eu já entendi qual é a sua. Primeiro, que não, essa história toda não tem a ver só com aposta, né, amigo? Que você não ia gastar esse recurso todo que você gastou aqui só pra me assustar e pra ganhar uma aposta que o dinheiro da aposta não, nem cobre o que tu gastou aqui. Como é que é isso daí?". Aí o Dr. Maze fala assim: "Realmente, você estava me contando que você viajou pelo mundo em vários locais e você teve num determinado local, numa determinada guerra ali, e você capturou um cara que esse cara estava na guerra, mas na verdade esse cara era um pianista, ele estava servindo ali no exército inimigo, e você achava que ele tinha algumas informações que você queria, e como você não conseguiu obter as informações dele, você resolveu fazer o seguinte: colocar gasolina e tocar fogo nas mãos dele. Esse Terrível. cara era o meu pai. Graças por tua causa, ele nunca mais conseguiu tocar e se acabou com a vida dele". A gente entende então porque é o autômato ali que com as mãos pegando fogo, né? E que tocando piano. E Exatamente. aí o coronel lá, o Malloy, já, epa, peraí. Não, mas peraí. Aí ele até fala assim: você lembra quando você foi beber café na sua garrafa? Eu dei um jeito de trocar a garrafa. Aí tem uma primeira coisa assim: como é que ele trocou a garrafa? Como é que ele sabia como é que era a garrafa que o cara ia levar, né, na mochila de café? Bom, mas enfim. Enfim. Aí ele tá explicando pro cara: ó, eu, na verdade, todas essas coisas que você viu aí, eu sou engenheiro eletrônico, entendeu? Então, todas essas engenhocas, tudo isso que eu preparei, mas na verdade, eu também sou engenheiro eletrônico, porque eu sou mesmo químico, eu trabalho pro governo, desenvolvendo armas químicas. E eu desenvolvi uma substância que ela consegue fazer o seguinte: eu injeto na pessoa e ela desfaz o sistema esquelético da pessoa. A pessoa vira uma massa de órgãos, mas ela consegue, ela grande lesma, com os órgãos intactos, porém sem ossos. É meio que o homem que derreteu, né? O homem que E virou aí o Leslie suco. Nielsen fica assim, olhando, É. daí. Inclusive, eu testei no meu colega de trabalho, no cara que desenvolveu a substância comigo. Você deve ter percebido que tinha uns rastros aí, né, no chão e tal, e etc. Pois é, isso daí é ele que fez. E ele tá lá no porão. E, bom, pra resumir, basicamente, enquanto você estava dormindo, eu injetei em você a mesma substância. Você vai perceber que tem um furo de agulha aqui no teu braço e o cara. E tem E mesmo. aí, você pode sair daqui agora, você pode fugir, pode procurar médico, pode fazer o que você quiser. Pode chamar a polícia. Se acreditarem em você, talvez vão me prendam, talvez não. Só tem uma coisa: é irreversível o processo. Aham, Viu? isso mesmo. Aí tem
gran finale, vamos colocar assim, né? Porque aí o personagem do Leslie Nielsen fala assim: ah, beleza, você não venceu, eu venci, né? Aí ele pega a arma, não mostra pra gente, né? E dá um tiro em si mesmo, né? Isso, E aí você entende, né? Que aí o cara fica falando ali no final, né? Ele fala isso, agora tá sentindo vingado, né? Pelo que aconteceu, isso. né? Então, aí, na hora que a gente percebe que a mão do personagem do Coronel Malloy, do Leslie Nielsen, ainda tá se mexendo, ele não morreu ainda. Aí o cara fala pra ele, não tem nada aí no porão. Esse É papo da substância mentira. era mentira, É. né? A substância, dessubstância. Uhum. Ah, No fim, o Leslie Nielsen é derrotado porque ele fica com medo do que vai acontecer com ele, né? Dele se transformar nessa grande lesma, ele vai e se mata pra que isso não aconteça. sim, é um episódio que eu acabei me divertindo porque tem todas essas simbologias de filme de terror, de baixo orçamento, de casa mal assombrada. Tem o Leslie Nielsen, né? Que a gente até Uhum. comentou. Eu não lembrava se era episódio de gag, apesar de ele estar presente, né? Em episódio de gag, mas é muito divertido, né? E esse final, claro, o final você fica assim, pô, o cara aceitou a palavra do outro assim tão facilmente, né? Mas eu penso que, como foi bárbaro que ele fez, ele tinha um passado, ele talvez achasse que alguém seria capaz de tentar se vingar dele. Isso aí me Uhum. lembrou, é uma coisa muito triste, né? A gente tava até conversando aqui quando ele assistiu do Victor Jara, né? Aquele músico lá foi assassinado, né, pelo regime do Pinochet. E ele teve as mãos, né, gente? As mãos dele foram esmagadas, né? Algo assim do gênero, né? Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. E uma Uhum. barbaridade absurda, as músicas lindas, a gente escuta em Victor Jara, né? E conhece a história dele. E é isso, né? É a história de um cara, de um psicopata, de um assassino, né? Que trabalhava para o governo e praticava essas atrocidades, né? Então ele acaba parando na mão do filho, né? Do cara que ele torturou. Mas é legal, é um Uhum. episódio muito bom. Esse primeiro eu achei divertido. Não tem nada demais nele assim, mas eu acho que ele é muito galhofa, aqueles defeitos especiais maravilhosos. Eu adorei. Ele é um episódio. A gente precisa de uma forte suspensão de descrença, né, pra engolir a história, mas ele acaba virando uma coisa mais pro lado da diversão mesmo. E é engraçado. No fim, ele fala uma coisa pro personagem do Dr. Maze e fala assim: olha, você. Todo homem tem um ponto de que ele vai quebrar. Tal. Uhum. No fim, eu concordo com você. O cara, ele não tem medo de nada, ele é um cara que. Mas no fim, a própria culpa dele, que ele devia sentir de alguma maneira, o É. induziu a acreditar naquela história completamente inverossímil de que o cara tinha desenvolvido Nossa, um. que doideira. Né? Muito E, louco. enfim. A gente pode até pensar, pô, o cara ia cair nessa, será? Mas, no fim, como você falou, a diversão tá aí garantida. Tem uma certa tosquice, né? Divertida também, tem um. Como você mesma disse, né? O Galeria do Terror, eles queriam fazer episódios que ficassem mais pro lado leve, né? E. Mas eu me lembrei por exemplo, daquele episódio da aposta do Além da Imaginação, do cara que tinha que ficar 1 ano sem falar com ninguém, Nossa, sim, sim. né? E que é assim, né? A gente. É,
A gente já falou da diferença de qualidade das duas séries, não dá pra querer nem começar a comparar, né? Mas me veio na cabeça aquele episódio, que também é um episódio muito interessante, agora em termos artísticos é muito mais bem sucedido do que esse aqui, né? Na verdade, aquele episódio é o que tenta falar sobre a natureza humana e consegue, né? E tal. Aqui é mais um episódio meio de diversão galhofa, mas tem o grande prazer da gente ver esses dois grandes atores, né? O Fritz Weaver e o Leslie Nielsen são, sim, muito bom. garantem a diversão pura. Não, e eu quero aproveitar até para falar, porque a gente fez um podcast, foi só no Dia das Crianças, aí alguns anos atrás, né? E a gente falou do Teatro dos Contos de Fada, né? A gente que passava na cultura, a gente fez um maior programa com imagens, com cenas e tal, comentando o que a gente achava de episódio por episódio, né? E eu lembro que a gente adorou, a gente elogiou muito, né? No Teatro dos Contos de Fada, aquele episódio que é o menino que saiu de casa pra saber o que era o medo. Você lembra desse? Que é um episódio de terror, né? E tal, mas ele é engraçado, ele é absurdo, tem uns efeitos toscos também. Saca? É muito gostoso esse episódio aí. E como Teatro dos Contos de Fada tá no YouTube, eu acho que vale a pena até rever quem gostar, né? Porque é muito legal. Claro, é uma pegada, mas eu acho até que eu ia falar uma pegada infantil, mas eu acho até meio assustador, sabe? Tem momento que as cabeças rolam e tal. É bem. Tem o Frank Zappa. Tem uns efeitos muito legais, assim. Tem o próprio Christopher Lee no episódio, né? É bom lembrar, né? Porque ele é o famoso Drácula lá da Hammer também, né? Entre outras coisas. É bem legal mesmo. E, enfim, me lembrou também um pouco esse episódio. Lembrou. É isso. Então, e aí? Vamos então pro segundo segmento do episódio. Que legal comentar, né, gente, que não tem gags, né? Dessa vez não. Nesse episódio aqui. Você vê como funciona, né, gente, né? Como funciona quando não tem, né? As gags, né? Os próprios episódios da série, vários deles, eles já têm introdução de humor dentro do episódio. Eles já estão nessa linha aí entre o suspense, o terror e o humor. Então, pra quê, né? Você imagina, esses dois episódios que nós comentamos aqui, esse segundo também, tem elementos de humor. E tu enfiar uma gag no meio dos dois, né? Não tem porquê. Talvez por isso que os caras não tenham colocado, né? A gente tem poucas notas de produção, né? Mas talvez por isso que as pessoas, né, não tenham colocado as gags, porque ele já tem uma vibe meio engraçadinha, né, os episódios, né? Agora a gente vai aqui pro segundo, que é Do Diabo Não Se Zomba, algo assim do gênero, né? Que é um episódio que vai falar de ocupação nazista, né? E também vai ter um discurso, assim, assombroso, assim, que ele acaba sendo um pouco até atual, é bem bizarro, né? Você vai ver que tá chegando ali um general nazista, né, e tal, com toda uma tropa, mais de 100 homens, né? Estão chegando numa região que, pelo que eu pude entender, são tipo as Balcãs, né? E tal. E eles estão chegando, atirando e tal. E eles falam que estão atrás de guerrilheiros, que tem pessoas lá escondidas. E tem um castelo naquela floresta lá, né? Onde os uivos de lobo pra tudo quanto é lado, né? E aí eles falam assim, vamos derrubar essa porta desse castelo, porque com toda certeza é um castelo do pessoal da revolta, de guerrilheiro, vamos derrubar. E aí começa a gritar e você vê que, na verdade, tem meio que um cold open ali no começo, porque tem um velhinho com uma criança falando assim, o vovô, ele é um patriota e tal, e é muito premiado, ganhou prêmio. Eu queria te contar por quê. E é esse velhinho que tá contando a história pro netinho, né? E aí vai mostrar essas cenas aí do passado, que os caras estão todos paramentados mesmo. Enquanto o The Twilight Zone não mostrou a suástica, né? Aqui mostra, né, Marcos? Os caras vestidos mesmo, com a suástica no braço e o caramba, né? Não tem uma... Vamos colocar assim, né? Enquanto o Rod Serling naquele episódio, He's Alive, é um episódio que ele colocou a tocha, né? Pra colocar, já que é um episódio muito político, aqui o pessoal colocou mesmo os símbolos nazistas. E aí você vê que eles estão chegando e lá no castelo tem lá um senhor de capa, mega estiloso, muito elegante, de luvas, né? E tal, e tá falando lá, eles chegaram, né? E vai lá, os caras estão gritando na porta, ele fala assim, pode entrar, nós estávamos esperando por vocês, né?
E aí o general lá todo assim, tá esperando por quê? Eu sei que vocês aí são revoltosos e tal, vocês querem fazer uma armadilha pra gente. E ele fica, né, todo ressabiado, né, e fazendo o maior discurso assim, né, de que eles são raça superior, que eles são isso, que eles são aquilo, que o pessoal das Balcãs vão sofrer e tal. Fala da Ucrânia, sabe? É muito interessante como é feito esses diálogos todos aí, né? E aquele discurso todo absurdo. E tem um jantar, né? Tem um banquete lá na mesa, lá. E os caras até atiram na porta lá onde o pessoal tava lá arrumando lá a mesa de banquete. Até falei, nossa, como é que o pessoal não foi atingido, né? Aí ele fala assim, nossa, general, você pode vir, você pode comer, sente-se, fica à vontade. Aí tem um que começa lá até se engraçar com a moça, lá eu fiquei bolada. Se engraçar tipo uma servente lá deles. E aí ele fala assim, faz ela comer primeiro, se ela comer eu como. Ela come, aí o Uhum. tenente do cara come também e fala, nossa, coronel, é uma delícia. E aí ele pergunta, né, Claro que ele tá sendo muito mal educado com o cara. O cara tá conversando com ele pacientemente. Aliás, até falar aqui rapidinho, falei no começo que esse senhor, né, que sai do castelo, é interpretado pelo Frank Lederer, né? Depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre um filme que ele tem, que é um filme mega importante, gente, assim, na história de quem gosta de terror, né? Aí, basicamente, Esse episódio foi de Galeria do Terror, foi o último trabalho dele ai, no. caramba, poxa Uhum. Ele vida. morreu com 101 anos de idade, ele é de É. Não, mas 1899, mas né. ele foi o último, mas depois ele ainda viveu bastante, porque aí aqui ele não tá com Ah, não, né. ele morreu em 2000, É. mas ele foi o último Nossa, trabalho dele no audiovisual, né. E mas ele, caraca. né, ele é do bom, Nossa, meu, ó, ele morreu 25 de maio de 2000, 100 anos. É é. isso mesmo, viveu Uhum. muito, muito. Sim. E Pra vocês detalhe, terem ele uma era um cara ideia. lindo, hein, lindo, 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 assim. E é importante esse papel, que eu não quero já entregar o spoiler na frente, porque tem a ver com o papel que ele fez, né, no cinema, um papel que de certa maneira é importante, né. E detalhe, é um filme que eu nem assisti, mas eu dei uma estudada, eu pesquisei um pouco sobre, Uhum. mas eu fiquei muito encantada por saber que ele teve essa vida, né, tão longa, né, isso é muito legal, né. Tem até relação o papel dele, porque fazia 20 anos que o Bela Lugosi tinha feito aquele papel, já entregando aqui. Mas assim, de Uhum. qualquer maneira, eles estão ali conversando, aquele coronel mal educado, humilhando ele, rechaçando ele, falando, você não vai comer por quê? Ele pergunta pro conde, né? Aí fala assim, é só depois da meia-noite que eu vou comer, né? Por enquanto, aí eles viram e falam assim, vocês aqui nas Balcãs, vocês são todos uns malucos, né? Sei lá. E aquela esculhambação. E ele ficava toda hora olhando lá na janela os homens deles que estavam lá no pátio do castelo, né? Ficava olhando os caras lá, bababá, tava com bastante gente. E enquanto isso, ele vai conversando e ali é zoando o cara. E aí bate a meia-noite, né? Quando dá meia-noite, começa a maior gritaria. A maior gritaria, né? Ele até obriga, tem certo momento, né, Marcos, que ele faz pro cara Heil Hitler, né? E aí ele Uhum. obriga o cara a falar pra ele responder, né? Heil Hitler, né? Uhum. E ele responde com aquela cara de ódio, sabe, Rai? Aí ele pega e fala assim: deu meia-noite. Aí começa a gritaria no pátio, tiro, uivo, né? E tal. E aí entra um cara, assim, tenta entrar um cara na sala que eles estão sangrando, arranha o chão e tudo, aquela cena toda, né? E tal. E quando ele olha de novo pro Conde, o Conde tá, obviamente, com aquele semblante de vampiro, né? Com os dentes, assim, com aquele sorriso com dente de vampiro, aquele olhar penetrante, né? Esse ator tinha. E Uhum. ele fala assim, ó. Ele fala, o coronel, não tem nada que você possa fazer. Ele olha pro pátio, no pátio já não se vê mais nada, né, e tal. Então, ele vai lá, abre assim a gola da roupa do cara e dá a entender que ele vai sugar aquele sangue podre, né? Daquele nazista lá. Eu até falei, cara, vai ter indigestão o vampiro. Uhum. E aí finaliza com ele contando, mostrando a comenda, né, de herói e tal, a medalha, e Uhum. falando assim, pelos serviços prestados e tal, porque ele fez, na verdade, ele acabou ali com um regimento
nazista, né? Uhum. Então ele é um cara herói, ele é o vampiro herói, né? O que eu achei muito divertido também, né? Uhum. Esse general nazista aí que você falou, ele é vivido pelo Helmut Dantini. E esse cara é um ator austríaco. Aliás, os dois, se eu não me engano, os dois atores são austríacos, né? Ah, é? Que Tanto legal. o Francis Lederer quanto o Helmut Dantini. O Helmut Dantini, ele tá em filmes importantes como Revolta, aquele filme do Lewis Milestone. Ele tá em Guerra e Paz. Guerra e Paz é a versão que é do King Vidor, que tem a Audrey Hepburn, viu? Que E ele legal. também tá num filme que eu gosto demais, que é o Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia. Ele é o Max Hum, no filme. esse é o Então, é um cara que tem uma clássico, carreira né? e é engraçado, o Francis Lederer, como você citou também é austríaco de nascimento. Ele tá num filme muito importante que é a Caixa de Pandora, né? Pandora's Box, do George Wilhelm Pabst, é um dos grandes clássicos do cinema, né? Uhum. E, enfim. E você ia citar também que ele andou fazendo um certo personagem aí, que ele faz aqui, ele também fez em outro filme, né? Então, esse retorno dele, esse personagem de vampiro, é uma grande homenagem ao filme que ele fez, né? Que é The Return of Drácula, né? E não é o da Hammer, gente, né? Porque apesar desse filme, que eu saiba, tá aqui como Night de Artist, né? E depois o da Hammer também tem um com Christopher Lee, né, e tal, né? Esse daqui, ele é um filme que ele é de 1958 e saiu com um título muito estranho, tipo O Homem que Desapareceu. Tem inteirinho no YouTube, gente, com legendas inclusive. Mas esse filme que ele fez, o The Return of Drácula, que o diretor é o Paul Landers, né? Tem uma leitura interessante, porque essa época onde esse filme está contido aqui era a época da Guerra Fria. Então, claro que se você vai analisar o cinema com esse recorte sobre a Guerra Fria, claro, o estrangeiro vai ser sempre, né? Até invasores de Uhum. corpos, né? A gente já falou sobre isso nos programas, mas aqui esse vampiro tem umas características do estrangeiro que chega para mudar a tua cabeça, se infiltrar. Porque ele é um vampiro que ele pega lá o lugar de uma outra pessoa que ia para os Estados Unidos, de um cara, a mulher, que ia visitar, um cara que ia visitar a família, o primo de uma mulher que lá casada e tal, uma viúva. E ele vai para esse lugar aí, depois tem uma mulher também que vai junto, e eles começam a meio que fazer a cabeça das pessoas. Tem um momento que ele cura, né? Você já viu alguma vez um vampiro que cura as pessoas no filme? Então ele meio que quer ser uma divindade, ele quer ser admirado e tal. Pô, esse ator aqui, ele tá sem palavras. Eu dei uma adiantada, tava dando uma assistida no filme adiantando. O Francis Lederer tá incrível nesse papel aí, porque ele é um cara que ele é meio fora do comum enquanto vampiro, né? Nem todo mundo fala muito sobre esse filme. Você entende depois, até porque fazia 20 anos que o Bela Lugosi tinha feito o vampiro maravilhoso dele, né? Então, quando retorna com esse filme aqui, você vê o fascínio das pessoas, né, pelo filme, né? Com o tempo ele foi ganhando mais espaço e até mais as pessoas foram fazendo essas leituras políticas que o filme tem, que o filme às vezes não tem nem essa intenção, mas acaba tendo através do roteiro essas características, sabe, do estrangeiro, do comunista, né? E tal. Não que o filme Uhum. seja um filme anticomunista, mas ele coloca o vampiro como uma figura externa que entra para querer conspurcar as famílias, para mudar Uhum. as cabeças. Tem um momento, por exemplo, né, nos momentos chave do filme, que ele visivelmente ele tá tentando convencer o namorado de uma moça que tá vampirizada, e os dois precisam se juntar para curar ela, porque ela tá ficando maluca. Então é muito interessante. O filme é todo preto e branco. Tem uma cena, uma única cena que ela é colorida. Eu gostei de ver isso, porque aí me lembra aquele filme do Vincent Price, lembra? Aquele filme lá que é todo preto e branco também, que tem aquele negócio do medo, né? Que é até daquele Tingler. The Tingler, isso. Que aí uma cena é colorida, né? Que foi o frame foi pintado. Então aqui também tem isso, né? Nesse filme aqui. Tem um momento chave no filme onde o sangue vermelho vai jorrar, sabe? Eu lembro que quando nós fizemos o nosso podcast especial de Halloween, pra tu ver como é que são as coisas, né? Você nunca sabe tudo o suficiente, né? Nós falamos que, olha só, a Hammer com Christopher Lee,
né? Que traz o sangue vermelho jorrando, né? E tal. Não do vampiro, mas falando de Frankenstein, né? Que eu lembre, né? Com o próprio Christopher Lee também. Então, aqui tem nesse filme, é um frame também, mas tem. Isso é muito interessante alguém ter colocado uma coisa assim, sabe, no filme. Então, acho que como ele tá, acesso tá fácil, já que tá, é um filme super clássico, tá no YouTube, tem essa grande homenagem. Eu acho que ele tá bem pra caramba nesse episódio de Galeria do Terror, esse ator, né? Ele tem uma suavidade, ele tem como é que eu posso dizer? Ele é galante, né? Ele não se altera, né, Marcos? Isso é muito Uhum. interessante. O cara tá falando atrocidades pra ele. Ele não se altera, ele fala, não, não é isso, bababá e Uhum. tal. Porque ele sabe que quando bater a 0 hora, né, Marcos? O que vai acontecer com aquela galera? Ele sabe. Vão tudo virar lanchinho da vampirada. E talvez dos lobisomens também, porque aquele barulho lá que também tem de animal pode ser lobisomem. É a turma toda aí da Transilvânia, né? Os vampiros e os lobisomens da Transilvânia, eles podem ser maus, podem ser monstros, mas não dá pra suportar nazista, né? Não, Mas, tem um mas recorte aqui que o ator, pra você ver como é que é, o ator, o Lederer, ele era de família judia. De família judia Uhum. fugida do Holocausto, né? Então você vê que aquele Heil Hitler lá que ele fala com ódio, né? Ele deve estar pensando assim, né? Heil Hitler? Você vai ver, né? Daqui a pouco, né? Uhum. Mas parece que hoje em dia, se você for bilionário, não tem problema você ser nazista, né? Ah, o Pelo cara jeito. vai, O bilionário vai em pode. público, na Eu, frente de todo mundo fazer apito de cachorro e... Ai, isso. não, vocês estão Eu tenho uma inventando. sugestão. Se é nazista e é bilionário, a gente enforca na forca de ouro. Pra É, combinar, a grande né? verdade é que tem gente nesse mundo, né, que tá desperdiçando oxigênio, né? Pra falar a verdade. Não Uhum. vou nem falar por segurança jurídica, mas eu acho que basicamente tem gente que tá tentando normalizar o absurdo, normalizar o que não pode ser normalizado, né? Bom, a gente tá gravando num dia aqui que aconteceu isso aí do Elon Musk, né? Como o Marcos falou. E aqui também brasileiros chegaram de algemados aqui, né? Gente que morava no exterior há 37 anos, né? Então, a gente Uhum. vive momentos muito difíceis, né? Mas seremos resistência, né? Sempre seremos resistência. Então, mas de qualquer maneira, é um episódio que também, se é pra avaliar, cara, eu achei ele muito legal, muito divertido. Esse final, olha, tipo assim, eu e o Marcos, basicamente, a gente adora ver nazista se fuder. Então, se nazista se fudeu, né, Marcos? A gente já tá ali, ó, Uhum. pode mesmo, maluco! Então, não, e é divertido mesmo. É um episódio que é assim. Ele tem um pouco dessa coisa da gag de humor que tem nessa série. Só que como ela essa é uma, assim, é claro, o final dele, em 2 minutos de episódio, tu já sabe como é que vai acabar, né? Claro, a hora que os caras chegam no castelo, a porta abre, vem um conde, né? Atender a porta, já sabe o que vai acontecer aí é que eles, né? Mas tem uma certa elaboração, né, se é uma piada um pouco mais, e é uma piada telegrafada, que você já logo adivinha o final, tem todo um trabalho dela ser um pouco mais elaborada, de ter dois Exatamente. excelentes atores terem, do ator ter chance, né, tem algum espaço Pra para o poder ator atuar. construir alguma coisa É. ali e nos divertir também, né, Não, e então... é assim, aí eu fico pensando, né? Que às vezes, claro, não dá pra falar isso de toda a gag, que tem gag absolutamente estúpida, né? Mas que os caras poderiam ter melhorado a qualidade das próprias gags, né? Os caquinhos, né? Se você pode fazer alguma coisa. Pô, eu lembro daquela thread do Twitter ainda na época, que você tinha que contar uma história de terror em uma frase. Uma história, você tinha que contar ali um começo, meio e fim. Em uma frase tinha terríveis. E você ficava ali e falava, meu Deus, o que essa pessoa colocou aqui, cara? Eu vou ficar pensando nisso um mês. Então, dá pra você sim, até eu gosto muito de curtas, né? Curtas, médias metragens. Porque eu sempre achei que no curta, a pessoa é obrigada a ser melhor ainda do que alguém que tem tempo de contar a história. Sabe por quê? Porque tu tem que ser foda. É tipo Gabriela Amaral Almeida, né? Que é uma diretora brasileira que eu gosto. Os curtas dela sobre questões de maternidade, sobre questões da mulher,
são inacreditáveis, são apavorantes, porque é uma diretora que curte, né, gerar material de terror, de horror, né? Então é no curta que você vê, é por isso que muita gente começa a carreira nos curtas, óbvio, né? E tal, tipo, nossos amigos lá, Joel Caetano e tal, né? O próprio Rodrigo Aragão, né? Acho que ele também deve começar com curtas. Então você vê que, basicamente, você chegar ao ponto de você, numa história de 10 minutos, 15 minutos, você contar uma história que dá das pessoas desesperadas, é muito foda, cara. Eu lembro daquele Amor Só de Mãe, lembra? Daquele, meu Deus, do Denison Ramalho, né? Que era aquilo, né? Que história terrível, que história crudelíssima. Então, é isso que eu tô dizendo. Essa é uma história aqui que ela é bem mais curta do que o primeiro segmento lá que a gente comentou, né? Que é a questão de medo. Mas ela é boa, ela é divertida. Você termina com um sorriso no rosto, com Drácula também, porque nós estamos se fudendo, é nós, né? Você termina sorrindo, que fala, caraca, é isso aí, mano, né? Por mais vampiros assim, né? Por aí vai. Esse não é um episódio divertido mesmo. Pois é. E aí, vamos para aquela pergunta fatídica, então, que a gente faz no final do episódio? E aí, melhor segmento? Eu acho que dessa vez, não sei se você vai concordar comigo, que não tem pior segmento. Mas aí, vamos colocar assim. Dentre os dois, qual que você gostou mais? É difícil dizer, eu me diverti com os dois, né? Eu achei que o episódio se eu fosse colocar uma crítica, alguma crítica, eu diria assim, o segundo episódio, a gente acaba bem fácil o que vai acontecer, né? Talvez fácil demais, e o episódio do primeiro, que eu me diverti bastante também, ele acaba embolando um pouco um monte de subtramas, né, ali, que é a aposta, depois é a subtrama do pai, etc e tal. Então, no final das contas, nenhum dos dois eu achei perfeito, mas eu me diverti com os dois. Então, acho que tá, né? Claro, o do Liam Neeson, do Leslie Nielsen é um episódio que tem um pouco mais de tempo, né? O Liam Neeson ia ser foda, já pensou? Quantos anos será que tinha o Liam Neeson nessa época, né, cara? Não sei, ele não era tão... Tô brincando, eu ia dizer que ele não era tão novo. Maldade com o Liam Neeson, né? Mas ele já tava, não sei se nesse ano aí, nessa época aí, ele já tava quase em idade de, se você fizesse alguma coisa pra ele, ele iria te procurar, ia te encontrar e ia te matar, viu? Se você sumisse com a figurinha dele, do álbum dele, com a bolinha de gude dele, era capaz que ele... Mas, olha, eu tô nessa também, assim, se eu for falar o que eu gostei mais, eu tive essa, veja bem, gostei dos dois, normal, assim, né? Como você falou, com seus erros, né? E talvez, né? Roteiro. O cara lá, no final do primeiro segmento, o cara acreditar piamente em alguém, assim, do nada e ter uma própria vida é uma coisa assim, né? Que é uma conveniência, né? De roteiro, né? Pra ter aquele final, né? Da vingança. Mas assim mesmo eu gostei. Pra mim, aquele episódio, eu amei aquele episódio. Eu adoro histórias de terror assim, com esse visual. Tipo aquele Drácula do Frank Langella, sabe? Que a gente assiste, na hora que a câmera vai passando pelaquela sala, toda cheia de teia de aranha e tal, aquele castelo de Drácula, né? E tal, sinistro, né? É muito legal, né? Me remete a essas coisas que a gente assistia na TV, né? Nos Midnight da vida aí, né? Então eu gostei, primeiramente gostei bastante do Questão de Medo e segundo do Não Se Pode Enganar o Diabo lá, né? Foi muito legal, assim. Então, é isso, né? Chegando no finalzinho aqui, claro, eu quero agradecer eu e o Marcos a sua audiência, né? Reforçar aqui os nossos pedidos de apoio, tá? Então, você nos apoie para que a gente possa continuar mantendo esse OneDrive, esse drive com os nossos vídeos sobre The Twilight Zone, Galeria do Terror, nossos podcasts e outras coisas mais, né? É difícil sobreviver nessa internet, né? Sem apoio. Então, seu apoio é fundamental. Esse é o momento que a gente pede de coração que você pense carinhosamente em nos apoiar, para que a gente não perca esse drive, né? Que todos usufruem, né? Mas talvez nem todos possam apoiar, né? Se você puder apoiar, nem que seja com R$5. Imagina se a gente pegar uma audiência. A gente tem uma audiência legal, né? Contando o YouTube e o podcast, que cada um der R$5, R$10, a gente consegue até pagar mais de um mês, né? Paga, sei lá, 2, 3, 4 meses. Então, nos ajude, tá? Para que a gente consiga ir pagando. E, claro, lembrando que a gente também é afiliados da Amazon, né? Então, você
basicamente pode nos ajudar de maneira indireta, comprando pelo link aqui na descrição, seja lá o que for que você for comprar. Se for comprar um teclado, televisão, monitor, sei lá, máquina de lavar, quanto mais, uma coisa mais cara é até melhor, que a gente ganha uma mixaria um pouquinho melhor, né? Mas assim, clique no link de afiliados que a gente recebe ali uma graninha, né? Um cafezinho, que nem o pessoal chama. E isso também ajuda, gente, também ajuda, né? A gente nem pede, a gente nem tá buscando, penso eu, né, Marcos? Seria bom, né? A gente conseguisse viver do nosso podcast, viver do que a gente faz, né? A gente tem os nossos trabalhos, a gente tem nossas responsabilidades, mas é muito, muito difícil fazer esse conteúdo sem nenhum apoio, ainda tendo que gastar, viu, gente? É muito complicado. Então, se puder ajudar, é sempre bem-vindo. E é isso, né? Até o próximo podcast, se cuide. E é isso aí. Taca ali porrada no nazista, né? É isso aí, gente. Se cuidem, até o próximo Pelo menos podcast. não torna ele secretário de governo, né? Pelo Enfim. amor de Deus, né? É isso aí, gente. Beijoca. Até mais. Tchau. I came to destroy you. I have to do this, you understand? As you plunge it in.